Não é um livro que deve ser visto como um todo para todo mundo, porque ela não foi concebida dessa maneira, ela não foi escrita para ser para todos, todo o seu conteúdo. Há uma diferença entre os dois pactos, o pacto da lei, que é chamado de Antigo Pacto ou Velho Testamento, e o Novo Pacto, que é o Novo Testamento, que em Hebreus fala-se que é um pacto de melhores e superiores promessas. É interessante a gente observar que a maioria dos cristãos, sejam eles evangélicos ou católicos, se enganam quanto ao conteúdo do Antigo Testamento. Por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos inseridos no Novo Testamento em todas as Bíblias, na verdade, é a conclusão do Velho Pacto. Porque o Velho Testamento, o Velho Pacto, a Antiga Aliança, ela só deixou de existir quando Jesus Cristo morreu na cruz, não durante a sua vida. E por isso, quando Jesus morreu, rompeu-se o véu de cima a baixo, que simbolizava o Velho Pacto, que simbolizava o período do sacerdócio. Agora, quando o véu se rompeu, iniciou-se um novo pacto, o pacto da graça. Então, pegar a vida terrena de Jesus é pegar o Velho Pacto. Jesus era judeu, viveu como judeu e pregou única e exclusivamente visando as ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os judeus. Nós que não somos da nação judaica, nós somos gentios. Por isso, quando você lê na Bíblia gentil ou judeu, você saiba que judeu é aquele que nasceu na nação de Israel. E gentil é todo aquele que não é de Israel. Por exemplo, nós brasileiros somos gentios. Os americanos são gentios. Os ingleses, os franceses, enfim, os europeus como todos são gentios. Nós das Américas todos somos gentios. O pessoal da Ásia são gentios. Somente ali, no Oriente Médio, exatamente na nação de Israel, é que se encontram os judeus. E Jesus, nos dias da sua carne, quando ele veio como homem, ele veio trazer a mensagem aos judeus e não aos gentios. Meu querido, minha querida, isso não sou eu quem digo, é o próprio Jesus. Abra sua Bíblia comigo agora em Mateus capítulo 15, versículo 24. Mateus 15, 24. Olha o que o próprio Jesus disse. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, Jesus foi mandado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele não tinha nada conosco. Ele não tinha planejamento nenhum para conosco, os gentios. Tanto que em João capítulo 1 também fala assim: veio para o que era seus, que é Jesus, veio para os judeus, mas os seus não o receberam. E quando não receberam? Durante toda a vida terrena de Jesus. Mas a todos quanto o receberam, de todas as nações, daí sim foi os gentios enxertados nessa videira. E isso você também pode ver no capítulo 11 de Romanos. Aí deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando Jesus mandava os seus discípulos pregarem, ali quando ele escolheu os 12, ele mandou que eles pregassem apenas aos judeus. Olha só, Jesus tanto não tinha um plano conosco, gentios, que ele mandou os seus discípulos pregarem apenas entre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Leia comigo Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas, de preferência, procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, Jesus mandou seus apóstolos pregarem entre os judeus, porque não tinha nada conosco que somos gentios. Ora, então Jesus não é para nós. O Jesus nos dias da carne, aquele que morou
na Judéia, em Jerusalém, esse Jesus não era para nós, porque ele veio para ter apenas com os seus. Quando os seus não o receberam, ele estendeu ou enxertou a salvação para os gentios. E para que anunciasse essa mensagem aos gentios, ele levantou um único apóstolo, um apóstolo só, específico para nós que somos gentios. Leia comigo Gálatas, capítulo 2, 6 a 9. Gálatas, capítulo 2, versículos de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência dos homens. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Quem são esses que pareciam ser alguma coisa, que eram tidos como colunas da igreja? Os apóstolos iniciais, os 12. Pedro, Tiago, João, que eram chamados para pregar entre os judeus. E Paulo foi ter com eles, aqueles que eram reputados como coluna, que eram reputados como alguém importante. Aí Paulo mesmo diz, não me interessa quem sejam, porque Deus não aceita aparência. Esses, digo, que pareciam coisa alguma, que pareciam ser alguma coisa, porém, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, ou seja, Pedro, Tiago e João não acrescentaram a Paulo nada. Muito pelo contrário. Quando viram que o evangelho da incircuncisão, o evangelho aos gentios, me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão para Pedro, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Pedro e João, que eram reputados como colunas da igreja, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós, apenas Paulo e Barnabé, fôssemos para os gentios, e eles para os da circuncisão. Então veja bem, Pedro, Tiago e João têm um evangelho do cumprimento de ritos, de normas, de ordenanças, que são um evangelho para os da circuncisão, o evangelho que mistura lei com graça, o evangelho para os judeus e para os judaizantes entre os gentios. Paulo tem um evangelho somente para os gentios, para quem não há lei, para quem não há cumprimento de ordenanças, de ritos e de obrigações. E é este evangelho que eu prego neste momento. É o evangelho da incircuncisão. É o evangelho de Paulo. É o evangelho aos gentios. Que você não precisa cumprir ritos nem ordenanças para ter a sua salvação, porque a salvação é conquistada nas obras de Cristo e na obra principal de Cristo que foi na cruz. A salvação não é conquistada por cabelo comprido, por roupa diferenciada, por subir no monte, por pagar o preço, por fazer jejum, por participar de campanhas. A salvação é única e exclusivamente pela graça, e graça é favor imerecido. Nós não precisamos fazer nada para merecê-la, porque as obras são todas de Jesus. Eu quero que você fique com essa palavra em seu coração, porque este é o verdadeiro e genuíno evangelho que está sendo pregado nos últimos tempos. Você que está preso no sistema religioso, evangélico ou católico, que exige de você sacrifícios, pagar preço, ordenanças e tantas coisas, para que você saiba que não há necessidade de nada disso, porque a salvação é pela graça. Esse evangelho que pregam é a continuidade do evangelho de Pedro, Tiago e João, que é o evangelho dos ritos e das ordenanças. Mas o evangelho que nós pregamos é o evangelho de Paulo, é o evangelho da graça, do favor imerecido, é o evangelho que crê que na cruz do Calvário, Jesus, quando disse, está consumado, de fato estava consumado. E se está consumado, eu não preciso completar nada. Você não precisa completar nada. O preço
já foi pago.